Vamos buscando aí a respiração mais tranquila. Enche o peito de ar e solte. Iniciando nossa aula de hoje, nossa aula abençoada, graças a Deus. Traga seu pensamento para o já, para o momento presente, para o aqui e o agora. Deixando de lado as suas preocupações, rotina do dia a dia, trabalho, coisas de casa. Deixe isso tudo aí do lado de fora do ambiente onde você se encontra, para que a gente possa estar na mesma sintonia, na mesma vibração, para que a gente possa, nessa corrente única, nesse mesmo padrão vibratório, nos conectar uns aos outros, nos conectar à espiritualidade que sempre nos auxilia, acompanha esse curso abençoado, e por que não ao nosso Mestre Jesus, para que possamos receber as intuições necessárias para o esclarecimento e entendimento de cada conhecimento que será compartilhado nesta noite. Assim eu te convido a relaxar o seu corpo, cada parte do seu corpo. Respire, enche o seu peito de ar e solte. Vai relaxando desde os seus pés, subindo esse relaxamento pelas suas pernas, seu quadril, todo o seu tronco, abdômen, peito, toda a extensão da sua coluna. Relaxe seus ombros, vai relaxando os seus braços, antebraços e mãos. Respira. Isso. Enche o peito de ar e solte. Relaxe seu rosto, sua face, seus olhos. Relaxe sua testa e seu couro cabeludo. Agora você está completamente relaxado, relaxada, cada parte do seu corpo. E sua mente, agora mais tranquila, te permite agora estar mais sereno, mais serena. Então você agradece pela oportunidade. Você agradece por uma semana de oportunidades, talvez de alguns desafios, de alguns aprendizados, de experiências que você pôde experimentar. E você traz, então, a gratidão por mais um dia, por mais uma semana, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, em prol da busca do conhecimento. Você enche o seu coração de gratidão. E essa gratidão, então, vai despertando a sua luz interior, fazendo com que a sua luz possa se expandir, irradiar, crescendo, envolvendo todo o seu corpo, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. Você irradia como se fosse um farol, um pequeno sol que ilumina tudo que está à sua volta. Isso. Expande, irradia. Quanto mais gratidão, mais a sua luz se expande. Então, com o coração cheio de luz e gratidão, nós oramos juntos para iniciar esta aula de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire mais uma vez, enche o seu peito de ar e solte, e aos poucos vai tomando consciência novamente do seu corpo físico, retornando a ele, calma e tranquilamente, percebendo cada parte do seu corpo. E assim, quando então se sentir confortável, você pode então abrir os seus olhos. Muito bem, vamos irradiados, retornando. Muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E eis a pergunta fatídica. Alguém fez a nossa atividade da semana? Alguém conseguiu fazer a irradiação? Tentou escrever alguma coisa, né? A gente falou sobre a psicografia na aula passada. Entendeu o processo da psicografia, como ela funciona. E aprendemos os tipos, né? Os tipos de médiums escreventes. E a gente deixou uma dicasinha aí para vocês. E olha quem chegou numa nave espacial. O que é isso? A pessoa veio do espaço. Boa noite. Boa noite, minha. Chegou na hora, Lô. Já estava perguntando aqui quem fez, quem conseguiu, lembrou-se de fazer atividade, tentar escrever alguma coisa, alguma mensagem. Alguém? Ah, ninguém falou, não? Ninguém. Não, mas para você. Eu rezei, mas falhou. Não veio assim, nada assim de sensação de para escrever nada, mas eu rezei, mas não. Eu acho que falhei, daí não. Acho que eu tenho que treinar mais. Tem que treinar bem mais. Mas tentar adianta, tenta, né? Uma hora vai dar certo. É isso aí, persistirei até alcançar o êxito. Laura, não veio nenhuma inspiraçãozinha, Laura? Conversa com. Né? Eu rezei pro meu anjo da guarda, para ele me orientar. Eu não sei se a gente se acertou, eu e ele, mas porque eu não senti assim, aquela vontade de escrever. Mas também acho que a gente não pode pegar e achar que já na primeira tentativa, assim, vai lá e já vai sair escrevendo, né? Ele é uma coisa que vai vir com o tempo, com o treinamento, né? Mas a gente tem que ir arriscando, né? Eu acho que é isso. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo, é assim, é um processo, né? Vocês estão despertando, né? Desenvolvendo, estudando, conhecendo isso agora. Então, os exercícios é justamente para se iniciar esse processo. E é isso mesmo que você falou, Laura. Talvez não veio nada agora, mas se você buscar essa conexão com o seu anjo guardião, com Deus... É que, sabe, assim, tipo... Quando você mexe no celular, se você vai treinando, quando vê, você fica fera no mexer no celular, programa, né? Qualquer coisa. E eu não li todo o manual do usuário meu ainda. Eu estou lendo aos poucos ainda.
É isso aí, aos Porque a pouquinhos. gente vem com o manual, mas quem cadê o manual, né? É isso aí. Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando essa parte. É isso aí. Mais alguém teve alguma experiência? Diga, Elô. Eu não ia falar agora, não, porque não é exatamente do exercício, mas, assim, tem a ver com o que a gente já estudou e tal. Mas ninguém tá falando, né? Então vou falar. Pode falar. Pela primeira vez, aconteceu de um pensamento bem simples, bem direto, e eu percebi que não foi meu. Legal. Mas eu Legal. não foi fazendo o exercício, entendeu? Foi em um momento assim, pá, e veio. E aí você conseguiu discernir que aquilo não era seu. Sim, e eu também discerni o que estava querendo me dizer. Legal. Tá vendo, gente, como o conhecimento ilumina e abre portas e abre oportunidades para nós, né? Isso é maravilhoso. Gente, a gente tem um caso de uma das nossas alunas da primeira turma, né, Adri? Sim, Ela faz- achava que não tinha nada, que morria de medo, e depois do curso, ela está desenvolvendo a psicografia, ela começou a desenvolver a psicofonia, e trabalha com a gente lá lindamente lá na casa, né? Ajuda muito depois do curso. Porque ela foi trabalhando isso nela, juntou com os conhecimentos e ela foi buscando e ela, nossa, desenvolveu muito, muito mesmo. o mais lindo disso tudo é eu ver a pessoa perder o medo, o misticismo, sabe? Aquelas crenças, bobas, aquela coisa, e entender de uma vez por todas. Se não pode entender tudo, porque ninguém sabe tudo ainda, o que sabemos é o que foi revelado, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Mas dentro do que já pode ser aprendido, né, Wellington? Você perdeu o medo, ter mais coragem, compreender o que é seu, o que não é seu, que você não precisa ter aquela coisa. Tem um filme que eu gosto muito, tem uma frase no filme que a pessoa está lá fazendo alguma coisa lá, não é mais o que é, e cai umas aranhas, alguma coisa, sabe, uns insetos, e ataca ela assim, ela tá, como está bem idosa, ela fala, uma vantagem de ser velha, a gente não tem medo dessas bobagens mais. Eu nunca mais esqueci aquela frase, que eu trouxe ela para mim, não na questão de envelhecer, mas na questão de conhecimento. Como é bom conhecer, porque aí você não tem medo mais. A pior coisa que tem, gente, é o medo. É a pior coisa. Em todos os sentidos da vida, a pior coisa que tem é o medo. E o espiritismo é libertador, né? Porque ele te faculta o conhecimento. E uma vez você tendo conhecimento, ninguém mais pode te deter. E isso só vem reforçar, né, quando a gente fala, né, que você combate o medo com conhecimento. Se combate o medo é com conhecimento, não com coragem. Coragem é importante, mas não para combater o medo, né? O medo se combate com conhecimento. A Excelente. coragem é Eu necessária para achei estudar. eu achei assim que a dificuldade em mim assim é o conflito de pensamento que às vezes aparece, né, gente? Vai dar certo, mas eu vou fazer a comunicação. E daí a pouco daí você pensa, mas será que vai dar mesmo? Você fica naquela dúvida, né? E esse conflito, né? Porque se você mantém um pensamento que é positivo, que vai conseguir, eu não tenho dúvida que a gente consiga realmente essa comunicação. Mas essa parte dessa dúvida da gente, você ficar questionando, eu acho que interfere bastante, daí acaba atrapalhando. É mais ou menos que eu cheguei à conclusão, né? Nessa tentativa que eu tive. É exatamente isso, Lau. Quando a gente estava falando sobre médios iniciantes lá atrás, no curso, né, que a gente falou, a dúvida faz parte. Porém, se você dá espaço para ela, ela é um bloqueio, ela te atrapalha, né, a fazer as conexões. Porque você fica nessa, será? Nesse será, você corta a conexão que você provavelmente estaria fazendo. Aí eu lembro da gente falar, né? Confie, permita-se
e persista, né? As 3 palavrinhas para quem está começando aí na mediunidade. Confie, permita-se e persista. É que assim é tipo um ato de fé, né, da pessoa. Porque você pode ver a pessoa que tem bastante fé, ela quer conseguir alguma coisa, ela vou pedir para Deus, Deus vai resolver meu problema, e ela tem fé, ela uma pessoa simples, né? Quanto mais simples a pessoa tem fé, e aí as coisas acontecem, porque Deus tem o plano para a gente, né? Certinho? Basta a gente não ficar duvidando, né? De tudo também. A dúvida você tem que ter, mas não muito. Você tem que confiar também. Confiar. Eu acho que é isso aí que um pouco está faltando para mim, né? No caso. Seria um defeito meu. Isso mesmo. E aí, conforme você for praticando, mais você vai tendo segurança e mais você vai aprendendo a confiar em si mesmo. Quando a gente fala confiar, não é no espírito, não, gente. Não é no outro, não é. É em si, é confiar em si, confiar em Deus, confiar em si mesmo que você tem aquele potencial. Afinal, todos nós somos médiuns. Isso é um recurso inerente ao homem, né? Ao nosso espírito. Mais alguém? Exato, a gente confiar no dom que a gente tem, né? Porque todo mundo tem, né? E muitas vezes a gente duvida desse dom, né? Porque a gente não está acostumado com ele, né? É uma coisa que a gente deixou bem adormecida, né? E agora com o curso que a gente está começando, engatinhando, né? No processo, né? É isso mesmo, exatamente. Mais alguém gostaria de compartilhar? Ninguém? Ah, estava tão curioso para saber as experiências de vocês, mas está valendo. Fica a dica para vocês continuarem fazendo esse exercício. Tira 1, 2, 3 dias na semana, 10 minutinhos. Você vai ver que conforme, como o Lauro está falando aí, né? Conforme você for fazendo esse exercício, você vai começando a perceber mais, a sua sensibilidade vai desenvolvendo. Às vezes nem é para escrever, às vezes vai vir uma intuição na sua mente de um pensamento, às vezes você vai conseguir se conectar melhor ao seu anjo guardião e perceber mais o que ele te intui, né, as ideias dele para te ajudar, né? Então, esse exercício não é só para desenvolver uma psicografia ou uma psicofonia, esse exercício ajuda a você fazer essa conexão, você com você mesmo, você com seu anjo guardião, para que você consiga discernir melhor na sua mente o que é seu e o que não é, igual aconteceu com a Elô, dela conseguir perceber claramente um pensamento que não era dela. Isso é com exercício, com conhecimento e exercício, né? O conhecimento que é a teoria e colocando isso em prática, aos pouquinhos você vai aprimorando. E é libertador você ter uma noção melhor de quando é você e quando não é, né? Quantas pessoas hoje em dia, para pensar, quantas pessoas hoje em dia tomam decisões, têm atitudes, têm reações que não queria ter, porque sem saber deu ouvidos a uma companhia indesejada que estava ali com ela, né? E deixou de ouvir seu anjo guardião. Por outro lado, quantas pessoas já saíram de problemas, já se livraram de coisas, de catástrofes, de desastres, de problemas sérios, porque intuitivamente ouviram seus anjos guardiões, sem saber que ouviram, e acabaram optando por um caminho que as livrou de um problema maior, né? E agora, o quanto é libertador você ter a consciência maior de quando você é você e quando não é, quando é seu anjo guardião, está ali te dando uma intuição, quando você perceber que é alguém, é um espírito ali, um obsessor, que está querendo também te influenciar para fazer algo que você não gostaria de fazer. Isso é muito libertador. É muito libertador. E esse exercício,
da irradiação vai te ajudar cada vez mais, junto ao conhecimento que você está adquirindo, a ter esse discernimento, né? Ok? Podemos prosseguir? Então, ninguém vai dizer nada, compartilhar nada. Esse povo tá deixando a gente só curioso, viu, Dri? Fico doidinho para saber o que eles escutam, o que eles perceberam, e eles não contam para a gente. Conta não. Então, tá bom. Vamos lá, pessoal. A gente está no módulo 4 falando sobre a questão da psicografia, né? A questão da escrita, né? A escrita mediúnica. E é muito importante, né? É muito importante a gente entender o processo das cartas, porque depois da vinda do Chico, né? Da experiência do Chico, que acabou mostrando para o mundo inteiro a mediunidade da psicografia, né? Provando para o mundo inteiro que a psicografia é uma mediunidade que existe, que está aí, né? Ele revolucionou a forma das pessoas enxergarem, pelo menos a mediunidade da psicografia, né? Ficou muito comum, principalmente, as pessoas procurarem as casas espíritas, né? Em busca de uma carta de algum ente querido, né? E esse processo que muitos desconhecem, olha só, toda a bagagem que a gente vem construindo. Eu estava olhando aqui, nosso curso começou em maio do ano passado. Então, a gente já está há quase um ano aí de estudos, construindo uma base de conhecimentos para entender esse processo da mediunidade, né? Então, quer dizer, muitas pessoas, inclusive espíritas, e eu arrisco dizer que boa parte dos espíritas não tem nem a metade do conhecimento que vocês já adquiriram aqui, sabe? Porque não tem o hábito do estudo, busca aquela história que a gente já falou aqui no curso, né? Muitos médiums procuram só por fenômenos, muitos acreditam que, se eu estou desenvolvendo a minha mediunidade, e justamente porque a minha mediunidade, de repente, ela começou a florar muito rápido, e é claro, ela ficou em desequilíbrio, aí muitos acham que eu tenho que trabalhar, né? Já viu falar aquela história? Não, médium tem que trabalhar. Se médium não trabalhar, ele não vai melhorar, né? E as pessoas têm... Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa lá no centro, uma pessoa que está passando por um processo de desafios muito grandes. Ela foi lá procurar ajuda, e ela é uma que tem a mediunidade aflorada, mas ainda não tem conhecimento, e ela só ouviu isso: não, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, né? E hoje em dia quase ninguém pensa que o médium ele precisa do conhecimento primeiro, né? Precisa de ter bagagem, precisa de saber o que está fazendo, para depois começar a praticar. Como é que você vai querer fazer uma coisa que você não se preparou para aquilo? Como é que você vai querer fazer como é que uma pessoa aspirante à medicina pode querer fazer uma cirurgia se ele ainda nem começou os estudos, né? É impossível. Da mesma forma, a mediunidade, é preciso conhecimento. Então, a maioria das pessoas, inclusive não posso dizer a maioria dos espíritos, mas boa parte deles também não tem o conhecimento. E aí, com relação às cartas, voltando ao assunto, as pessoas acham que eu estou sofrendo porque eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi alguém muito querido, e só porque eu estou sofrendo, eu vou na casa espírita e vou chegar lá e vou receber a minha carta. Vou receber a carta daquela pessoa. As pessoas pensam assim, que é só ir lá no centro que já vai receber, né? A mensagem daquela pessoa, daquele ente querido. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque essas pessoas, elas estão presas a quê? Elas estão presas à dor, né? Ao apego da perda do ente querido, né? Então, ela está num desespero em busca de conforto. Isso é natural.
E também ela não é obrigada a saber como é que é o processo. O problema é que muitos médiums não sabem ainda, não entendem muito bem como é o processo e não têm a condição de orientar essas pessoas, de explicar, olha, você pode ir em busca, sim, você tem o direito de buscar uma carta dessa pessoa que você que já desencarnou, esse ente querido seu, mas não é tão simples, o processo é um pouco mais complexo, né? Então, muitos médios não têm nem o conhecimento para explicar para as pessoas como isso funciona. Então, não é assim, eu quero receber mensagem da minha avó, e aí eu vou lá no centro essa semana, ou então, semana que vem, eu vou lá de novo e já vou receber. Não é assim que vai acontecer, né? Vamos lembrar? Tudo começa pelo padrão vibratório, né? Tudo começa pela questão da sintonia, né? Ali, as impressões e ideias que a gente troca com os espíritos, né? É que, de acordo com a nossa frequência do nosso pensamento, que a gente vai sintonizar com alguns espíritos, nos conectar a eles. A gente já aprendeu isso aqui no curso. E muita gente não entende isso, né? Tipo assim, quer dizer que eu vou lá e a minha avó vai chegar e ela vai se manifestar pela psicografia da Heloísa. Porque eu sei que a Heloísa é psicógrafo, eu sei, então a minha avó vai lá e vai escrever a carta por ela. Não é bem assim. E se as duas não tiverem sintonia de pensamentos, né? Não vibrarem no mesmo padrão vibratório? Não vai ter conexão, né? Então, começa por aí. Pela sintonia que o espírito tem que ter com o médium e vice-versa, né? Para que possa haver essa conexão mediúnica, aquela fusão fluídica que a gente estudou, né? E outra, do lado do espírito, ele precisa também ter uma preparação, precisa ter a permissão para estar ali. Não é simples assim, né? E aqueles médiuns que não buscam conhecimento, que não buscam estudar, entender o processo, aqueles médiuns que vão para as casas espíritas trabalhar só atrás dos fenômenos e ignoram que tem que buscar conhecimento, também a gente já falou sobre isso. São os que mais estão alheios à mistificação, ser joguetes dos espíritos mistificador, né? O que acontece? Não, porque eu já tenho minha mediunidade e eu vou escrever. Não estudo, não me preparo, não me conecto, não faço a preparação, a irradiação inicial para que eu eleve meu padrão vibratório. E aí, o que acontece? Ele fica alheio a se conectar com qualquer um. E nesse qualquer um pode vir um espírito mistificador que pode se fazer passar pelo ente querido de alguém. Agora, a gente já pensou o tamanho da responsabilidade disso? Imagina só, você está com seu coração sangrando, de saudade de alguém que você ama muito, que desencarnou. Você vai numa casa espírita em busca de uma mensagem dessa pessoa. Chega lá, por causa de um médium despreparado, por causa de um médium que não entende a responsabilidade do que ele está fazendo, vem uma mensagem de um enganador, ludibriano, enganando essa pessoa que está ali carente. Olha o quanto isso é grave, o quanto isso é complicado, né? Você chega lá, vai no centro, na maior inocência, né? Ignorante sobre o processo de como funciona a psicografia, coração sangrando, né? Despedaçado, muita saudade, muita dor, e vem alguém te enganar, vem alguém usar a sua dor para te colocar ainda pior. Olha só o tamanho da responsabilidade do médium, né? A Adri até colocou lá no grupo hoje, né, Adri? Agora há pouco, né? Vou até ler a mensagem que ela colocou lá. Aos médiums cabe a grande tarefa
de ser ponte entre a dor e a consolação. Olha que frase do Dr. Bezerra. Aí, o médium que não tem consciência da responsabilidade, do quão sagrada é a sua mediunidade, ao invés dele ser essa ponte entre a dor e a consolação, ele é uma ponte entre a dor e o abuso, entre a dor e você usar a pessoa, enganar a pessoa. Você está sendo um criminoso duas vezes. Primeiro, por ouvir um espírito que está querendo prejudicar aquela pessoa. Segundo, por ignorar a responsabilidade da sua mediunidade. Percebe a importância da consciência mediúnica, a consciência da responsabilidade da mediunidade, né? É muito cruel isso, você prejudicar alguém que está sofrendo, já está sofrendo. Isso é muito cruel, né? Então, o médium, no mínimo, ele tem que buscar conhecimento para saber como trabalhar a sua mediunidade, para cada vez mais fazer jus à responsabilidade dessa mediunidade, né? E aí até fala nesse slide, né? Esses médiuns que só buscam fenômenos é em prol da vaidade, porque eu sou médium. Como se fosse uma vantagem, como se mediunidade te colocasse num patamar especial. Médium não tem nada de especial, até porque todo mundo é médium, né? Tem nada disso, muito pelo contrário, ser médium é porque você assumiu uma responsabilidade muito maior. Trabalhar a mediunidade ostensivamente é uma responsabilidade muito maior, né? Não tem nada de ser melhor que os outros, não, muito pelo contrário. Talvez você tenha tanta coisa para espiar aí que você escolheu ter uma mediunidade muito ostensiva para que você possa ajudar ainda mais as pessoas à sua volta, acelerando o seu processo de evolução, né? Não é isso, Dri? Quer comentar alguma coisa? Não? E aí, gente, ó, tem um livro de um conterrâneo nosso aqui, ele se chama Walter Barcelos. Ele é um berabense, e ele escreveu esse livro, Mediunidade e Discernimento. No capítulo 11 do livro dele, ele traz essa reflexão para nós. Produzir fenômenos é diferente de produzir evangelização. A pressa em ficar mediunizado para orientar e assistir a muitos, de um momento para o outro, pode não passar de disfarçada vaidade e fascinação pelo fenômeno. Olha essa palavra. Fascinação pelo fenômeno. Módulo que vem, módulo 5, a gente vai estudar sobre a obsessão, vocês vão entender a fundo o que significa fascinação, tá? Que é um tipo de obsessão. Então, é isso que eu estou falando aqui, o médium que não dá a devida importância à sua responsabilidade mediúnica e por vaidade acha que está em condições de fazer algo que, às vezes, ele não tem condição de ajudar nem ele. E ele não busca conhecimento, não busca instrução, não busca a reforma íntima, que é um principal requisito para qualquer médium, e vai lá, só em busca de fenômeno, né? Em prol da vaidade, da fascinação pelo fenômeno. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? O que a gente está falando? Ó, a pessoa vai buscar uma carta psicografada. Aí você chega lá e se defronta com um médium irresponsável que não trabalha sua reforma íntima, não tem conhecimento suficiente e fica alheio a mistificar, fica alheio a algum mistificador que, ao invés de consolar a dor de alguém que está sofrendo, vai prejudicar ainda mais essa pessoa, tá? Muito bem. E o que fazer? O que fazer, então, diante do entendimento desse processo? Né? De que não é tão simples você receber uma carta e que um médium despreparado pode te prejudicar muito. Primeiro ponto, né? Procurar uma casa espírita ou um grupo espírita mediúnico sério,
né? Você procurar se informar, né? Pelo menos se aquele grupo ali são pessoas que buscam estudar, pelo menos, para estar ali trabalhando. São pessoas sérias, são pessoas... Gente, quer saber se uma pessoa, se o médium é sério? É você entender, já vou deixar você perguntar, Hugo, só concluir esse raciocínio aqui. É você prestar atenção na congruência da pessoa. Como assim? Se a pessoa faz pelo menos um pouco do que ela fala, porque falar é muito bonito, né? Falar tem muitos espíritos, gente, que estão nas zonas umbralinas, que são líderes de legiões de espíritos malévolos, que têm o conhecimento do evangelho de cabo a rabo, conhece cada frase do evangelho, conhece cada frase da Bíblia, conhece tudo. Conhecimento ele tem. Mas e praticar? E fazer o que ele fala? E usa esse conhecimento para mistificar, para enganar, para induzir, certo? Então, quer saber se um médium é sério? Preste atenção nas suas ações. Se estão condizentes, congruentes com o que ele fala, certo? Claro que perfeitos nós não somos. Nenhum de nós é perfeito. Óbvio. Óbvio que eu erro, todo mundo aqui erra, muitas pessoas erram. Só de estarmos aqui encarnados nos mostra a nossa imperfeição. Porém, você analisar a busca da pessoa, estar buscando se aprimorar, buscando melhorar um pouquinho a cada dia. Você vê a congruência da pessoa, pelo menos buscar ser o que ela fala. Entende? Pode falar, Hugo. Duas coisas que vêm aqui dentro desse tema. Primeiro, essa questão do médium, que você tinha falado, né, do aprimoramento moral, né? Se repete, né, assim, na questão da qualificação, entre aspas, do médium, né? É suficiente para poder, digamos assim, barrar algum tipo de mistificador, por exemplo? E outra coisa, será que é possível, por exemplo, haver uma psicografia, sei lá, mesmo onde a energia às vezes é muito ruim, onde a gente às vezes, não estou criticando, não é isso, mas é possível, será, mesmo um ambiente complicado, com as energias assim, os padrões um pouco, né, baixos, é possível ainda alguém receber uma mensagem verídica, uma mensagem real, que tenha um propósito bom? Eu não entendi bem a primeira pergunta. Repete, por favor. Quando você fala assim, procurar uma casa, um grupo sério, né, e ninguém tem nada na testa, né, só os sérios, só um bom médium, né, não existe isso, né. Esse aprimoramento moral é suficiente para dar uma certa garantia de que não vai haver ali nenhuma intervenção mistificadora, por exemplo? Ah, sim. É uma pergunta mais técnica, assim, né? Sim nem não, mas enfim. É o caminho. Lembra quando a gente estudou que você consegue discernir um bom médium pela sua qualidade moral? Então, é o único caminho que vai te definir se o médium é um bom médium ou um médium sério. É a qualidade moral dele. Entende? A qualidade moral. É isso que vai definir. E quanto à outra pergunta, com relação a, eu posso estar em qualquer lugar, né? Tipo assim, eu estou numa reunião, independente de onde o médium... É claro que, vamos começar o raciocínio. É claro que o grupo mediúnico vai influenciar, sim, né? Nas conexões que vão ser feitas ali. Lógico. É o primeiro filtro. O grupo tem que estar numa sintonia. Se o grupo todo está numa sintonia mais baixa, obviamente vai dificultar e muito. Se tiver algum médium ali que sobressaia aos outros, a própria sintonia do grupo, do ambiente, vai dificultar aquele médium que já tem uma certa qualidade moral.
Agora, impedir, eu acredito que não. Vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, né? Vai ter que haver ali uma análise muito mais aprofundada. Lembra quando a gente falou de analisar a forma e o fundo da mensagem? Vai ter que ter uma análise muito mais aprofundada. Porém, se aquele médium tem uma certa qualidade moral e consegue, mesmo num ambiente que não está tão favorável, se conectar a um bom espírito, é possível sim se receber uma carta autêntica. É possível. É difícil. É mais difícil. Mas é possível, né? Aí, quer dizer, aquele médium ele vai ter que estar numa concentração muito grande para superar aquela barreira vibratória ali do ambiente que não está sendo tão propícia, certo? Aí vai envolver a concentração do médium pela sua qualidade moral, a sua capacidade de sair daquela sintonia do grupo, a conexão que ele vai fazer com a espiritualidade ali presente e o merecimento da pessoa que vai receber a carta. Olha o tanto de variáveis que a gente tem aí nesse processo, né? Para chegar, né, no resultado desejado. A pessoa que foi em busca da carta também, ela tem que ter muito merecimento, tem que ser uma coisa muito séria, um processo assim, que tipo assim, é uma intervenção da providência. Fala, não, esse fulano, ele precisa receber essa carta, porque senão pode dar ruim, certo? Aí há uma intervenção ali da espiritualidade superior que acaba conseguindo levar a mensagem. Então, possível é, mas com certeza é muito mais difícil. Entendeu? E aí, nessa outra frase, fica fácil de entender, né? Os espíritos sérios vão estar onde estiver médium sério. Óbvio, né? Óbvio. Para que o espírito sério vai procurar um lugar onde ali as pessoas só buscam fenômenos, só buscam misticismo, só buscam interesses próprios? O que o espírito sério vai fazer ali? Eles não vão perder tempo com gente assim, né? Eles não vão perder o tempo deles, porque quanto mais o espírito é evoluído, mais ele trabalha, mais ele procura auxiliar e mais compromissos ele tem, né? Então ele não vai ficar perdendo tempo com quem não quer. Simples assim. É desse jeito que acontece. Eles não perdem tempo com quem não quer. E mesmo o médium sério está indo num caminho. Aí, de repente, ele desvia. Lembra quando a gente estudou lá atrás sobre a perda ou suspensão da mediunidade? O médium está indo bem, ele está em conexão com a espiritualidade, com o mentor, com o anjo guardião. Aí, de repente, ele começa a desviar, pronto, ele é abandonado. Ele é abandonado. Aí ele fica à mercê dos mistificadores. Quer um exemplo aí que todo mundo conhece? João de Deus. Ele tinha um trabalho legal, ele começou um trabalho. Ele tinha um amparato da espiritualidade, mas foi desviando, se perdeu e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Aí, aquelas ações que ele cometeu, que levaram ele ao julgamento, vocês acham que tinha algum mentor ali acompanhando ele? Vocês acham que tinha algum espírito sério ali naquele trabalho? Claro que não, né? Ele estava totalmente fascinado, estava sob fascinação, sob obsessão. Ok? Ficou claro aí, Hugo? Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Diga, Elô. Não é uma pergunta, não. É uma coisa que me ocorreu aqui para a gente sempre, eu acho que deve lembrar, né? Eu, pelo menos, tenho isso na minha mente. Que a gente tem que diferenciar, né? A mensagem... Uma coisa é a mensagem verdadeira, outra coisa é a mensagem ser séria. Uma coisa é um médium sério, um médium, né, charlatão, e outra coisa é um médium super
bem intencionado, boa pessoa, com boa moral, mas que também ainda não sabe filtrar devidamente aquilo que ele está recebendo, né? Então tem muitas variantes aí para chegar naquela mensagem final, né? Então ela pode ser falsa ou verdadeira, e a verdadeira e a falsa podem ser boas e ruins, né? Aí entra o conhecimento. Se o médium, ele, mesmo sendo uma pessoa boa, de excelentes intenções, e não consegue fazer esse discernimento, é porque ele não tem o conhecimento necessário para isso. Lhe falta o estudo, lhe falta, tá vendo? Tanto que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente estuda, mais a gente é cobrado da espiritualidade para estudar. E não só estudar, aplicar o que aprendeu. Também não adianta ser uma biblioteca ambulante, né? E não colocar nada em prática, não usar nada do que você estudou e aprendeu. Então, quando o médium tem dificuldade de ter o discernimento, é porque lhe falta bagagem, lhe falta preparo, lhe falta conhecimento, né? E às vezes Excelente. ele não sabe, né, Wellington, que ele falta. Porque às vezes ele até estuda, assim, ele é um bom médium, mas às vezes ainda não chegou lá onde ele achou que ele já chegou, né? Não por mal, nem nada, ele continua seguindo, mas às vezes ele não chegou e ele acha que ele já chegou. Isso aí. Por isso a humildade, né? A gente buscar a humildade sempre, né? Como diz Sócrates, só sei que nada sei. Diga, Dri, você abriu seu microfone. A importância do grupo, né? Igual tá falando, o médio às vezes tem uma boa intenção, mas o grupo também ajuda bastante. Por isso é aquela questão que a gente falou desde o começo, né? Às vezes tem um ali que pode entender um pouquinho mais, ou pode perceber alguma influência e ajuda o médio e vice-versa. Por isso a importância do grupo, né? De ser harmônico, de ser prazeroso trabalhar junto, né? Aquela questão que a gente já tinha visto lá antes. Isso é muito importante, auxiliar o médio ajuda muito. É isso aí. Diga, Mona. Não, só fazer um comentário, que lá no meu trabalho, que eu sou síndica de um prédio, né? E lá tem um médio lá do Solar de Adrianinha, já ouviu falar desse centro espírita, né? Perto da penitenciária. E a gente tava conversando, parece que lá tem mais de 100 médiums. Ele falou assim, que comparece no estudo, não dá nem 15%. Poucas pessoas querem estudar e se instruírem. Eles só querem ir no dia que é para atender e pronto. Tá vendo, gente? Isso é um pecado. É um pecado. Olha só. Infelizmente tem muito, o pessoal não gosta de estudar. Ou seja, a maioria vai no centro pelo fenômeno. Percebe? Eu peguei uma postagem, coloquei até nos grupos na época, depois eu vou achar de novo, vou mandar lá para vocês. Que é um desenho, tá assim, dois quadrinhos, sabe? Aí do lado, tá, dia de cura, dia de tratamento. Lá tipo assim, uma fachada tipo de uma casa espírita e a plaquinha assim, dia de tratamento. É uma fila enorme, que tanta gente lá no dia do tratamento. Aí do outro lado tá a mesma fachada e a plaquinha escrita, dia de estudo, tem 3. Né? A pessoa só quer a cura rápida, ela só quer resolver ali aquilo de imediato, mas ela não quer entender o que acontece com ela não quer discernir, ela não quer buscar a resolver o problema dela na raiz, buscar o conhecimento para ir na raiz do problema. Ela quer só a coisa rápida, o momentâneo, né? Os médios vão trabalhar na casa pelo fenômeno, mas na hora que eles são chamados para o estudo, gente, toda casa espírita é assim. Toda casa espírita é assim. Dia de tratamento tem 100 médicos. Dia de estudo tem 3, 4 gatos pingados lá. Né, Adri? Então, mas é que, por exemplo, a maioria das pessoas, ela é orientada desde pequena para pôr a culpa nos outros, né? Pôr a culpa no trabalho, pôr a culpa no pai, na mãe, porque não deu certo isso. Então, você
Muitas pessoas são programadas para... Elas são ensinadas desde pequena a jogar o problema delas, nunca é elas. O problema tá sempre na pessoa. Não está fora, é o que está dentro de você. O que quer que você faça, o que acontece com você, acontece dentro de você, não acontece fora. O que é a tua vida? A tua vida não é a tua vida dentro. A família nossa, o trabalho nosso, o que a gente faz, ele é tipo... Ele é uma consequência. Que nem quando você pode pegar, pôr uma coisa num lugar e pôr para o outro, você vai trocando. Mas o problema original está em você, é de dentro. Se você é feliz, a tua felicidade tem que vir de dentro. Se você está infeliz, a infelicidade, ela nasce dentro de você. É você que está originando ela. Eu penso assim, não sei se está certo. Se eu estiver errado, me corrijam, pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo. Por que os estudos sempre nos remetem à reforma íntima? Para você melhorar o que você tem dentro, para você melhorar a si mesmo e ter condições de ajudar a si e ao próximo. Diga, Elô. Só para ilustrar essa questão aí de psicografia, né, de cartas, eu ia lá no Aurélio Agostinho, né? Aí, uma vez, quando a avó da minha amiga faleceu, ela foi conversar com o Celso e ele falou para ela assim que o telefone toca de lá para cá, né? Não daqui para lá, e que ele mesmo tinha uma coisa, assim, um sentimento, porque ele escrevia cartas e mensagens para muito pai, filho, mãe, né? Esse parentesco de pai, mãe, né? E filho. E ele nunca tinha recebido uma mensagem da mãe dele. E olha a Elô dando spoiler. Você falou exatamente a frase que eu ia falar agora, Elô. O quê? O telefone toca de lá para cá. Ah. Eu ia falar isso agora. Tá vendo? Ele trabalhava com a psicografia, de levar mensagem para as pessoas, e ele não recebeu da própria mãe. E é o que a gente vai entrar agora. Olha lá. Para a gente receber uma carta, uma mensagem do plano espiritual, antes, do lado de lá, tem que ter uma preparação dos espíritos que vão transmitir a mensagem. Eles têm que estar preparados para isso. Às vezes, gente, a pessoa está num estado ainda de perturbação pela transição de planos. Pensa, desencarnar não é tão simples assim. De repente, você se vê num outro plano e toda a sua vida ficou para trás. E as pessoas que você convivia, décadas e décadas, as pessoas que você ama, ficaram para trás. Né? E você não vai poder estar ali com elas fisicamente mais. E isso, claro que isso impacta. Nós que ainda temos muito apego, isso nos impacta muito. Né? Então, às vezes o espírito ele não está em condições psicológicas para se conectar à família ainda. Percebe? Ele não está em condições de vir. Não tem energia, não tem a condição psíquica. E por isso, provavelmente não vai ter a permissão para estar vindo e se conectando, tá? Então, ele vai ter que ter o merecimento, vai ter que ter a condição, vai ter que ter a permissão do alto, né? De Deus, ou dos gestores ali, dos administradores ali, do local, do ambiente que ele está, para que ele possa vir, para que ele esteja pronto para vir se conectar. Olha lá, Elô, tá lá no slide, ó. O telefone toca de lá para cá. Frase de Chico, né? Ou seja, a gente age, às vezes, como se os espíritos estivessem à nossa disposição, né? Como se eles tivessem nada para fazer, estivessem lá prontos, de braços cruzados, esperando a gente dar o comando para eles. Ó, vem cá e fala comigo. Né? Não é assim. Às vezes,
eles até têm a condição de se conectar com a gente, às vezes às vezes ele não quer, e se ele não quiser, ele tem o livre-arbítrio. Outra coisa, às vezes ele está ocupado com outras coisas, outros projetos, e é um processo que ele não pode parar de fazer o que ele está fazendo, que é muito importante para vir aqui satisfazer sua vontadezinha, né? Então, não é assim tão simples. Fala, Hugo. Quem levantou a mão? Foi você, né, Hugo? Foi, mas nós não tocar só de lá para cá, não toca daqui para lá, não. A gente também não comunica com ele de alguma forma, não. Uma obsessão qualquer. Ixi. Quando a gente for estudar sobre as orações, você vai ver que quando a gente faz uma oração sincera, quando a gente faz uma evocação, né, um chamado, eles recebem esse chamado. Então, assim, quando fala o telefone toca de lá para cá, é no sentido de que eu posso chamar um espírito, eu posso evocar, eu posso orar e pedir, solicitar a presença desse espírito comigo. E ele vai receber o meu chamado, sim. Só que não é porque eu o chamei que imediatamente ele tem a obrigação de vir. É nesse sentido, sabe? Ele vai vir se ele quiser vir, ele vai vir se ele tiver a permissão de vir, e ele vai vir se ele estiver preparado para vir. Percebe? Eu posso chamá-lo, eu posso evocá-lo, eu posso fazer uma ligação daqui para lá, mas esse de lá para cá é que ele não está alheio à nossa vontade, porque ele também tem o livre-arbítrio dele. Ele vai vir se ele quiser vir. Ele puder vir, se ele tiver a permissão de vir. Percebe? Diga, Elô. Dá para traçar um paralelo com os fenômenos físicos, né? Não adianta a gente querer. Aí eu quero mover isso daqui com a força do meu pensamento. E precisa daquela combinação e da vontade dele, né? Do espírito, né? Exatamente, exatamente. A grande maioria dos fenômenos físicos Adorei, Laura. Se a ligação for de São Paulo, ninguém atende, verdade. Eu tô zoando aí, ó, diz que a gente ligar para eles é igual ligação de São Paulo, eles não atendem. Se for 011, ninguém atende, né? Ninguém atende 011. Ai, gente, eu me divirto, que é bom demais. Isso aí que fala dessas cartas aí, né, Ed? Quantas cartas eu tenho, Ed? Quantas cartas eu tenho? São centenas de cartas. Há 10 anos eu recebo as cartas do mesmo espírito. É coisa maravilhosa. É uma coisa incrível. Tem uma sacola de cartas, uma sacola de cartas. Agora, responde para nós, Dri. Essas cartas, elas vêm porque você pede ou elas vêm espontaneamente? Nenhuma delas eu nunca pedi. Sempre vem. Eu tenho uma carta aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui o horário que foi escrito essa carta. Dá para ver? 4h40 da manhã. Adivinha quem, né? Já sei. Eu pego lá, essa carta já está lá. Agora faz muito tempo que eu não recebo nenhuma carta. Eu falei, por que será, né? Aí um dia esse espírito que me escreve veio na faculdade da médium lá, né? Aí não, eu não podia vir, não. Disse que ia mandar uma carta. Aí está lá preparado o caderno, a caneta, tudo preparado, e eu ia orar, sabe? Porque eu não tinha pedido, né? Que falou que ia escrever. Aí, de repente, não está escrevendo nada, não. E a médica está ppp. Eu falei assim, mas cadê o fulano de tal? Ela falou, eu estou aqui falando com você. Eu falei, você não vai escrever? Ele falou, não pode duas coisas. Eu tive permissão para falar com você, então não posso escrever. Né? Então, gente, é muito, ele conta as coisas, o que ele tem que fazer, tem que ter merecimento, permissão, tem que ter merecimento do lado daqui também. Vem aqui me chamar a atenção, você não está fazendo isso, daqui a pouco está cortando a gente. Entendeu? Vai me avisando, vai me dando uns spoilers lá de como que é lá, porque você não está fazendo isso, então daqui a pouco a gente não tem merecimento de poder se encontrar, poder se falar. Então faz muito tempo que eu não recebo carta, mas eu tenho não chega a ser centenas, não. Eu tenho muitas e muitas de carta há 10 anos que eu recebo essas cartas e sempre guardo uma com a data bem certinha, bem arrumadinha, porque sempre releio. Quando eu releio essas cartas, que eu fico com saudade e releio essas cartas, passa um pouco, chega outra.
porque lá ele já recebeu o sinal de que eu estou saudosa, de que eu... Exatamente, entendeu? Então, mas sempre, às vezes eu chego lá, não estou nem pensando, nem, né, de repente ou já tem uma carta, ou fala assim, vai escrever. Então, a gente deixa um caderno, a gente deixa a caneta, tudo certinho. E cartas, gente, desse jeito aqui, ó, laudada, linha por linha, bem arrumadinho, não é bagunçado, não. É a coisa mais incrível, uma por um, tudo desse jeito. Tudo assim. Tem muitas cartas. Nossa, tem carta demais. Né? Então, são cartas muito bem organizadas, sabe? Com sequência de lógica, de ideias, e de um espírito que eu nunca vi. Né? Não compartilhou comigo essa existência aqui. Né? Então, foi tão difícil para mim no começo, o Hélio conhece a minha história, foi tão difícil para mim no começo, porque uma pessoa, agora a gente está falando aqui de entes queridos, né, Hélio, desencarnados, a gente espera tanto e não sei o quê. E quando chega uma pessoa, chega para você e fala assim, oi, fulano de tal, o nome que não é seu, eu falo assim, eu te espero há mais de 150 anos. Eu falei, oi? Então, sabe, é mágica, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É isso aí. Diga, Elô. Com a fala da Adriana aí, né? Aí eu pensei aqui, né? Que se a gente fica pedindo, e às vezes ele não pode, ele não tem permissão, vai ficar meio perturbado lá, né? A gente vai mais atrapalhar do que, né? Igual ela falou. Ela falou que ela não pede, mas quando já passa um tempo e tudo, eles sentem, né? Que ela tá saudosista e tudo e manda. Mas não, tem gente... lá, porque o sentimento é que vale, Luiz. O que vai chegar para eles sempre é a intenção. Então, mas tem gente que fica pedindo, fica no centro. Ai, meu Deus, faz Muro das Lamentações. Imagino, coitados, se eles não puderem atender, devem ficar. Deus. Isso, exatamente. Ai, meu Deus, Jesus, você podia tanto, né? Quem já sabe que tem essa permissão, né? Deixar fulano, fala, estou com tanta saudade, tanta notícia de ciclano. Aí você parece o Muro das Lamentações, não é assim que Mas eu acho que 90% ou mais, eu arrisco a dizer, que as pessoas que procuram um centro vão em busca de pedidos. Eu vou te falar porque quinta-feira eu fui lá, ontem, né? Tomar passe, e teve uma pessoa que colocou 18 nomes no livro. É porque eu fui lá e olhei de curiosidade depois. Então, assim, né? É isso aí, é pedido mesmo. A gente tem que aprender a fazer as nossas orações, não deixá-las se tornarem lamentações, né? Pedidos vazios, ou se não são vazios, que às vezes tem cheio de emoção, a pessoa está saudosa, ente querido que desencarnou, mas tem uma exigência da qual a pessoa não sabe modificar por dentro, ou a própria dor dela interfere tanto no ser desencarnado que ele não tem condições de vir. Também já recebi cartas desse mesmo espírito escrito por outro espírito, porque ele não estava aqui, ele estava fora do planeta, em uma missão, em um trabalho, não sei o quê. De lá, né, olha que coisa mais incrível, de lá ele mentalmente, com o espírito de um parente nosso desencarnado aqui, escreveu a carta através da média aqui, quer dizer que teve interferência de 3 pessoas. A ideia era como se fosse um recado. A ideia era dele, né, mas ele não podia estar aqui, ele pediu o espírito familiar dessa médium que estava aqui nos visitando para escrever. Ela falou assim, eu preciso escrever aqui. Outra coisa, esse espírito que escreveu o recado dele através da médium não sabia ler e escrever quando estava encarnado. Olha só. Eu tenho cada história, gente, se eu vou contar para vocês, nós ficamos aqui até amanhã. O Hélio sabe. Elô, você levanta a mão primeiro, depois a Cris. Não, é porque me deu uma dúvida aqui. O livro lá do centro é para oração, né? O pessoal coloca os nomes para oração e também pedidos de cura, de tratamento. Porque eu coloco, quando eu coloco, inclusive ontem foi um dia que eu coloquei, foi para oração, não foi para mensagem, não. Aí, como o comentou, aí eu não sei se ele comentou, porque a pessoa pediu 18 para mensagem, ou às vezes era oração, entendeu? Aí eu tô só com dúvida agora. O livro é para tudo. Beleza. Sim. Antes de você falar, Cris, você entendeu como é que é a história? Tipo assim, você faz o pedido, você faz a oração, a gente ora todos os dias.
E a gente se conecta a eles todos os dias. Agora, Não, eu sei, mas eu não acho que é tanto de lá para cá, não. Eu ainda acho que de lá para cá e de cá para lá também. Porque senão fica uma coisa assim muito engessada, sabe? Tipo assim, eles têm mais autonomia. Claro que tem, né? Claro que tem. A gente vai estudando, a gente vai vendo que tem toda uma organização. Eu, por exemplo, recebi uma mensagem de um amigo meu e ficou muito claro para mim, né? Eu foi até me falaram que essa pessoa recebeu uma autorização, não tinha condição de sair de onde ela estava estava em processo de recuperação ainda, mas foi necessário ela me passar aquela mensagem para aliviar alguma coisa da minha parte aqui, né? E eu acho até que de alguma forma eu estava obsediando também. Foi um luto muito difícil que eu tive. Foram 5 anos, quase 5 anos, assim, meu melhor amigo, né, se foi assim quase que abruptamente, né, com muito sofrimento envolvido. Foi a única pessoa que eu segurei na alça do caixão para enterrar, entendeu? Então assim, de uma significação muito grande. E isso toda vez que eu pensava, né, eu entrava numa vibe muito ruim. Eu sentia coisas que hoje eu percebo que não eram tão minhas, sabe? Eu não sei se havia uma conexão. Enfim, eu não tenho condição mas, assim, pelo que a gente vai estudando, vai trocando ideia, né, com médiuns mais experientes, né, a própria Cris também já me deu muita orientação nesse aspecto, foi necessário que essa mensagem viesse. Ele não tinha condição, ele recebeu uma autorização, né, e ele até me falou, você estava sofrendo muito porque você ainda não entende certas coisas, né, você não entende como que o processo funciona, então, assim, calma aí que o negócio não é tão feio quanto parece, não. Não tem condição ainda, mas estou com você e daqui a pouco eu vou estar aí para te ajudar. E aí, o trabalho que você começou a fazer no centro. Trabalho nada. Legal. Disponibilização, assim, né? Quase que um voluntariado, assim, muito tímido ainda. Então, assim, é bacana você entender isso. Quer dizer, isso trouxe um reflexo. Nossa, isso deu uma virada. Né? Uma amiga que sempre vem me visitar, ela falava, Hugo, quando você começava a falar do fulano de tal, sua fisionomia, a sua energia despencava. Né? Hoje você fala, ainda vem aquela saudade, às vezes a gente até se emociona, né? Chora um pouco de saudade mesmo, mas é uma outra vibe. Né? Isso. E isso foi depois da mensagem que eu recebi. Eu não pedi para receber, nunca pedi para receber mensagem dele, entendeu? E ele teve lá uma vez. Ele teve presente na mensagem. Eu lembro. A mensagem ele veio junto, eu acho que eu precisava realmente daquela atuação, entendeu? Dei trabalho para ele, até depois de desencarnado, eu dei trabalho para ele, coitado. Mas você percebeu que você fez o processo, mesmo que você não estava pedindo algo dele, você mentalizava ele, você mentalizou ele com sofrimento por muito tempo. Foi assim? Até que ele teve a permissão de vir para te orientar que aquilo não estava legal. Não estava legal para os dois, para você e para ele. Para você, e você vai ver, quando a gente entrar no próximo módulo sobre obsessão, que existe sim obsessão de encarnado para desencarnado. E era provavelmente, não estou dizendo que era intencional, claro que não, mas pela sua dor, isso estava acontecendo. Você estava se prejudicando, automaticamente você se lembrava dele, se conectava a ele, aí entra num processo de fixação mental, que a gente vai falar daqui a pouco, e aí prejudicava ele, atrapalhando o tratamento dele. Então, assim, até que chegou num ponto em que ele teve a permissão de vir, mesmo sem condições ainda, para que pudesse cessar essa conexão que estava sendo prejudicial para ambos. Percebeu que veio de lá para cá. Porque poderia ser um primeiro momento. Na primeira vez que você ficou triste e tal. Mas não. Veio de lá para cá. Veio para te mostrar, cara, não é esse caminho não tá legal. Nem para mim, nem para você. Vamos mudar.
Entendeu? É nesse Não, de lá para cá não tem. De lá para cá, para mim, tá tranquilo. A questão é daqui para lá também, entendeu? De lá para cá eu acredito. Você está pensando na questão de lá. Ou você tem que lembrar aqui, você está pensando na questão daqui para lá. São as nossas orações, evocações e intenções. Você tem que entender também que quando o telefone toca do lado de lá, você não fica sabendo que isso tocou. Igual nós ficamos, gente, recebi carta do meu pai, de não sei quem. Lá também, né, quando eles recebem as nossas orações, você acha também que não tem festa? Outra coisa, se o espírito não tem condições de receber, de responder, por motivo que o Hélito já explicou, ele é um tutelado. Ele está sendo assessorado por outros, né? Essa resposta vai vir quando for possível, ou não vai ser possível por enquanto. Então, lá também estão em festa, porque fulano se lembrou dele, porque fulano orou, porque fulano está mudando o seu comportamento, porque lá são essas coisas que alimentam eles, e não como nós aqui. Pensamento, né? Energia, né? Energia, exatamente. E não significa que o telefone não toca lá, mas é de um jeito diferente. Uma que a gente também fica, que a gente entende também, que a gente não fica sabendo se toca ou não. Aqui a gente conta. Às vezes está ocupado também, né? É isso que eu estava falando. E tem um outro detalhe importante, pessoal. Olha como é complexo, né? A gente está falando das variáveis, né? Que não é tão simples assim. Para e pensa. Quando você deixa o mundo físico, você retoma a sua consciência de espírito. E nesse despertar, às vezes, coisas que você preocupava aqui, encarnado, coisas pequenas, coisas sobre a vida material mesmo, já perdem a importância. Só o fato de você estar de lá, aquilo perde totalmente a importância. Então, você vai aos poucos assumindo a sua consciência de espírito, que é uma consciência muito mais ampliada do que a nossa, que estamos aqui encarnados, limitados pela matéria. E só esse fato já faz com que a gente já modifique, de uma certa forma, importante a forma de pensar. Percebe? Tem um caso do livro, se eu não me engano, é Domínios da Mediunidade. Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja enganado aqui, de qual a referência, de qual livro. Mas era assim, os encarnados estavam pedindo exatamente uma mensagem de um ente querido que tinha desencarnado há pouco tempo. Como ele era uma pessoa que trabalhava, ele era médium, era uma pessoa muito boa, uma pessoa que ajudou muito, e então os familiares pediram muito, que faziam parte daquela casa espírita ali, então os familiares pedindo, mesmo quando a gente imaginar ali o seu Joaquim para nós, né, que era um amigo fraterno nosso da casa, desencarnou. E aí os familiares pedindo, e depois de pedir muito, a espiritualidade conseguiu a permissão desse espírito vir, mesmo com alguns mentores lá do plano espiritual, ainda está com o pé um pouco atrás, acreditando que não seria ainda o melhor momento para ele voltar e deixar suas palavras. Mesmo assim, num consenso ali do plano espiritual, permitiram ele vir trazer a sua mensagem. E nesse dia dessa reunião, a médium foi preparada para recebê-lo, o espírito lá foi preparado, ele ainda não estava 100%, mas eles fizeram um tratamento, uma preparação toda especial para ele ir na sessão, para se conectar com a médium desde mais cedo. E os familiares foram na sessão para ouvir a mensagem. E, como ele já tinha desencarnado há algum tempo, ele já tinha tomado algumas consciências dele como espírito, e aí ele falou, ele levou a mensagem, e a mensagem dele não convenceu muitos familiares. Não, isso aí não é fulano, não. Ele não falava assim. Não é ele. Mas era ele. Só que ele já numa consciência um pouco mais ampliada de espírito que era, sabe? E muitos debocharam, muitos duvidaram, questionaram até a médium, né? Julgaram a médium.
sabe? Muitos familiares saíram da sessão dando de ombro, sabe? No maior desrespeito com a médium, com o próprio espírito. E foi isso que os mentores que estavam com o pé um pouco atrás acabaram falando. Era disso que a gente temia, disso acontecer. Mas tudo é aprendizado, tudo é válido. Se a providência divina permitiu, é que isso também vai ser um aprendizado para essas pessoas. Percebe? A gama de variedades, de variações, aliás, de variáveis que existem para que ocorra essa mensagem. Né? Às vezes as pessoas ficam assim, mas o fulano não falou de alguns detalhes, né? Como é que eu vou saber se é ele que ele não falou de detalhes? Você nem sabe se ele está em condição de lembrar desses detalhes. Ele pode não estar em condição de lembrar ainda desses detalhes. Ele pode ainda estar num processo de perturbação aí, nessa transição de um plano para o outro. Enfim, é muita coisa, gente, sabe? E muita gente, por ignorância, por desconhecer o processo, simplesmente julgam. Lembra na aula passada que eu falei dos médios polígrafos? Que são os médios que mudam a caligrafia? Tem médium que é julgado simplesmente porque escreveu com a letra dele. A pessoa fala, mas isso aqui é a letra da Cristiane, isso aqui não é psicografia, não. E quem disse que toda psicografia tem que mudar a letra? Né? Isso é uma aptidão de alguns médicos. Percebe? Mais uma variável. Então, é muita coisa, né, que envolve, e a falta de conhecimento acaba trazendo o julgamento, né? As pessoas ficam chateadas, pode trazer uma mistificação, enfim, tudo isso que a gente está falando nessa aula de hoje. Eu queria falar que a Adri falou de várias cartas aí, né? Algumas cartas até que eu escrevi. Não só lá da outra parte que recebe, mas ela tem algumas cartas que fui eu que escrevi. E o mais interessante é que teve uma das cartas que eu recebi, que foi para a Adri, que eu não tinha ideia de como que eu ia escrever, porque a pessoa teve que voltar e buscar um intérprete, porque o sogro dela é japonês, cara. E ele veio falando japonês, eu falei, eu vou escrever isso como, rapaz? Eu não sei falar. Eu lembro desse dia. Falei, pode falar, minha filha, pode falar que eu entendo. E eu não sabia falar. E aí, na outra sessão, ele voltou com a pessoa intérprete e ele foi falando com o espírito e o espírito foi passando o que queria falar para mim poder passar para mim. Foi mesmo. Que eu não sei falar japonês, não, velho. Foi mesmo, gente. Foi muito bom esse dia. Foi muito bom. A gente já está chegando no limite do nosso horário. A gente ia entrar agora nesse tema aqui, que é muito interessante. Vocês já ouviram falar disso? Psicometria? Alguém já ouviu falar? Exceto a Adri e a Cris, claro. Né? Vocês já ouviram falar desse tema? Psicometria? Já ouvi falar. Uhum. Legal. A gente vai aprofundar e entender o que é isso. E isso é muito interessante. Muito, muito interessante. E como é um tema que vai precisar aí da gente de um tempo para a gente explicar, demonstrar, eu trouxe na apostila uma história que remete a esse fenômeno, tá, da psicometria, e a gente vai trazer essa história aqui no curso, na aula, então não vai dar tempo da gente falar sobre isso, tá? Então eu prefiro deixar para a gente iniciar a psicometria na próxima aula, que a gente entra com mais calma, explica com mais detalhe, tira dúvidas, tá bom? E é muito interessante. Aí você vê a psicometria, ela vai trazer para nós a importância da fixação mental, que a gente já viu lá no animismo, só vou dar essa pincelada aqui rapidinho, só para a gente relembrar. Lá no capítulo 6, a gente estudou do animismo, né, da questão da expansão da alma, da emancipação da alma, e que muitas vezes quando a gente desdobra, né, e tem esse desdobramento, essa emancipação, a gente vai em busca de uma fixação mental, né? Você está com um desejo ou com um temor muito grande de algo, ou com um desejo muito grande de algo, você fixa sua mente naquilo, quando você desdobra, você vai em busca daquilo.
né? Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, enfim. Essa fixação mental te leva para aquilo. Inclusive, a fixação mental também é uma das causas da obsessão. A gente vai aprofundar ainda mais na fixação mental quando a gente for falar de obsessão. Mas a gente vai falar da fixação mental aqui no caso da psicometria também, tá? E a psicometria é uma prova cabal da energia do pensamento, de como realmente o pensamento é vida, é vivo, é energia, é algo que existe, né? Que ele impregna não só a mente, a nossa mente, e a mente das pessoas que a gente se conecta, mas impregna os objetos, impregna a matéria. E a psicometria nos faz entrar em contato com esse pensamento que impregna a matéria. Tá? E aí nos traz uma reflexão muito grande sobre essa questão de você, quando você fica muito com o pensamento fixo em algo ou em alguém. Gente, tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Às vezes, por exemplo, você está fazendo algo, você fez algo e uma pessoa te prejudicou. E essa pessoa, e você fica remoendo, sabe? Remoendo o que aquela pessoa fez para você, fica lembrando daquela pessoa o tempo todo, fica remoendo aquele sentimento, aquela traição, enfim, tudo aquilo que trouxe para você, você está se conectando negativamente, mas está se conectando àquilo e está absorvendo aquele pensamento daquela pessoa, está se ligando a ela de uma forma perniciosa, prejudicial, né? Ou é um objeto, tá? E a gente vai aprofundar nessa questão da fixação mental para entender a psicometria. Tá? Eu vou trazer um caso aí para a gente estudar na próxima aula, tá bom? Ah, não valeu, não. E que vai ser a Adri que vai dar. Parou na melhor parte, gente. Então, na melhor parte, não. Tem Pois que é, ser se a gente aprofundar agora, a gente vai parar 11 horas da noite na aula. Hã? Não, eu falei que se a gente começar a falar da psicometria agora, a aula vai ter 11 horas da noite, né, Adri? Então, nossa senhora. E eu não sei explicar isso muito bem, não. Tem que ser o seu. Vou pular essa parte, Heloísa, e passar para frente. A aula que vem, pessoal, eu não vou poder estar com vocês, mas a Adri vai estar aí, firme e forte, tá bom? Mas, para dar continuidade nisso daí. Se vocês quiserem, até, né, para aguçar a curiosidade de vocês, até estava aqui, eu ia explicar a psicometria e ia dar para vocês essa atividade. Se vocês quiserem ler, até para fomentar mais ainda a aula, tá? Capítulo 26 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele fala especificamente sobre o tema da psicometria, tá? Dá uma lida nesse capítulo, que vocês já entram já no tema, e aí a Adri vai discutir com vocês, vai aprofundar mais, vai tirar dúvidas, vai ficar uma aula até mais gostosa, vai virar um bate-papo, né, Adri? Fica mais fácil. Gente, fica a dica, tá? Além da leitura, faça aquele exercício de radiação, tá? Para buscar uma conexão com o seu anjo guardião, mesmo que não seja para escrever, mas para você para discernir pensamentos. A gente fez esse exercício lá no começo do curso, continue. Quanto mais você fizer, mais você vai aprimorar, mais você vai conseguir discernir o que é seu do que não é. Ok? Alguém quer fazer um último comentário para a gente encerrar? Perguntas, dúvidas, questões? Não? Hélio, tem umas. A gente está falando aqui sobre o conhecimento, né? Perder o medo com o conhecimento. Quando foi no centenário de Chico Xavier, lançaram um tanto de coisa. Eu peguei umas frases aqui que são bonitas demais por causa da libertação que é o conhecimento e o que a doutrina faz por nós. Depois até te mandei, eu vou te mandar de novo, que acho que você não viu, sobre os 20 itens que a doutrina ajuda você a libertar. Mas aqui eu tenho aqui 3 frases que são muito importantes, né, que fala assim, ó, da doutrina dos espíritos, né, da religião dos espíritos, da doutrina dos espíritos. Aí ele fala assim: toda a crença é respeitável,
No entanto, se buscares a doutrina espírita, não lhe negue fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como irmãos, como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Só a doutrina espírita traz esse conhecimento para a gente. Dri, deixe nas suas mãos um encerramento maravilhoso que só você faz. Vamos fazer a oração, então, sempre, sempre agradecendo, levando o nosso pensamento em sentido de agradecimento por todos os acontecimentos do dia de hoje, mesmo pelas dificuldades que pudemos estar reunidos mais uma vez, estudar junto mais um pouquinho. Assim sendo, agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. Agradecemos pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios. Agradecemos pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Agradecemos, Jesus, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas. Agradecemos, Jesus, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre, que assim seja.